Olá, amigos. No programa de hoje respondo a algumas perguntas e falo sobre uma novidade. Surge o segundo pacto republicano no Brasil. Olha, a CPI da Petrobras pode e deve sair. Há fatos determinados que justificam plenamente alguns escândalos, 2 relatórios da Polícia Federal com indícios de corrupção. É preciso conferir transparência. A Petrobras não pode ser essa caixa preta, movimentando bilhões de reais sem que a população saiba o que está acontecendo. Se existem denúncias, é preciso investigar. Mas uma CPI só se justifica quando parlamentares se disponham a trabalhar para valer, a ir para o enfrentamento, a se expor, investigar, quebrar sigilo, enfim, oferecer resultados à população. Se for para isso, que se instale esta CPI. Nos próximos dias teremos a definição. Olha, nessa semana, os 3 poderes se reuniram em Brasília. O Executivo, Legislativo e Judiciário celebraram o segundo pacto republicano. Seleção de 17 medidas que podem significar um grande avanço. Se nós sairmos do campo da formulação para a concretização das ideias, certamente alcançaremos um avanço necessário e significativo. Solução para alguns problemas, medidas provisórias, o aprimoramento da gestão na administração pública com uma reforma da lei de improbidade administrativa, possibilitando inclusive a recuperação dos ativos. Ou seja, quando há um roubo na administração pública, quase nunca o dinheiro volta. Então, aprimorando a legislação, com instrumentos que possibilitem a recuperação de recursos, é claro que nós vamos dar um passo adiante. Mas é preciso que essa carta de intenções, manifestação de vontade política, se concretize de fato, na realidade. É preciso que o Congresso aprove, com o apoio do Executivo e do Judiciário. O Antônio Camargo, de Cascavel, me faz uma pergunta. Ele quer saber o que fazer para melhorar a imagem do Congresso Nacional. Bom, depois das denúncias, o presidente Sarney convocou a Fundação Getúlio Vargas e pediu um diagnóstico completo da administração da casa. Então, a Fundação Getúlio Vargas está preparando esse diagnóstico e certamente vai apresentar uma proposta. Eu espero que seja a proposta de um novo modelo de gestão para a administração do Senado Federal, com mais transparência, com economia e com muita eficiência. Nós precisamos reduzir os quadros funcionais do Congresso Nacional e melhorar a qualidade. Mas eu vou além. Esta é a reforma administrativa do Senado. Nós precisamos de uma reforma maior, a reforma da representação. É por isso que eu estou propondo, já desde 99, esta reforma, com a redução, ao invés de 3 senadores, 2 senadores por estado. Na Câmara dos Deputados, uma redução de 20% dos deputados federais. Nas assembleias, proporcionalmente, e também nas câmaras de vereadores do Brasil. Porque do que adianta milhares de parlamentares em todo o país, em todos os níveis, se estão desmoralizados, desgastados, sem conceito algum. Portanto, para recuperar a boa imagem do Congresso, reforma. Olha, o Júlio Alberto de Cornélio Procópio faz a seguinte pergunta: quem deve ser candidato à presidência da República nas eleições do ano que vem? A imprensa divulga o nome da ministra Dilma Rousseff como candidata de Lula e do PT, portanto, candidata situacionista. Na oposição, 2 nomes: o Serra, governador de São Paulo, e Aécio Neves, governador de Minas Gerais. Na minha opinião, deve ser candidato da oposição aquele que o povo prefere. As pesquisas de opinião pública
devem ser utilizadas para a escolha do nome do candidato. Se nós tivéssemos partido suficientemente organizado para realizar primárias, como nos Estados Unidos, poderíamos realizar as primárias. Mas não temos partido nessas condições. Então, vamos usar os institutos de pesquisa, pesquisas de opinião pública para escolher o candidato. Como o eleitor é soberano no processo eleitoral, assim ele deve ser considerado, ele deve ser respeitado, ele deve ser consultado. Na minha opinião, quem deve escolher candidato é o povo. O partido deve homologar. Olha, eu fiz uma pesquisa no meu blog para saber onde há mais corrupção no Brasil. E as pessoas participaram. No Executivo, no Legislativo ou no Judiciário. 45% disseram no Executivo, 25% acham que é no Judiciário e 23% no Legislativo, e as demais não souberam responder. O Executivo realmente tem sido o palco dos grandes escândalos nos últimos anos. Cartões corporativos, mensalão, superfaturamento, etc. O Executivo, além de ser um poder corrupto, né? É assim que nós estamos vendo o Poder Executivo, é também corruptor. A corrupção, às vezes, acontece no Legislativo e tem origem no Executivo. Há uma relação de promiscuidade entre o Executivo e o Legislativo. É o chamado balcão de negócios, né, que se instala sempre. Portanto, nós, do Legislativo, temos que corrigir as nossas próprias mazelas, não é? Há denúncias contra o Congresso Nacional, precisamos fazer as reformas necessárias para mudar este cenário, mas temos o dever de investigar o outro poder, especialmente o poder executivo, onde realmente mora a corrupção em grande parte. Já há algum tempo o Senado vem debatendo um tema polêmico: o sistema de cotas para as universidades públicas. A discussão é em torno de cotas sociais ou cotas raciais. Se nós tivéssemos uma escola pública competente, valorizada pelo poder público no país, certamente essa discussão seria desnecessária. Nós não estaríamos debatendo este assunto, mas a realidade é outra. Nós precisamos investir mais na escola pública brasileira. Enquanto não há o investimento necessário, temos que discutir solução para as camadas mais pobres da população, para que elas possam ter acesso à universidade. Por isso eu sou favorável às chamadas cotas sociais. Sou contrário às cotas raciais. Isso implica dizer que o negro é incompetente ou é menos competente? Eu creio que não é. Por isso, sou favorável às cotas sociais, à definição de um percentual que deve ser reservado a alunos oriundos das escolas públicas, mas sem essa discriminação das cotas raciais. Olha, o governo anunciou de forma espetaculosa um mega programa de construção de casas populares, 1 milhão de casas. Depois, é claro, o presidente minimizou o feito, dizendo não é em 2 anos, não se sabe em quanto tempo, não é? Na verdade, gerou-se uma falsa expectativa. Agora, nesta semana, a Caixa Econômica já divulga as regras. No Paraná, apenas 49 cidades poderão se beneficiar deste programa. É muito pouco. De 399 municípios, apenas 49. Os pequenos municípios brasileiros, os menores municípios, provavelmente os que mais necessitam de moradias populares, estes não se beneficiarão deste programa. É uma pena. Acho que não haveria necessidade de discriminar entre pequenos e grandes municípios. O conceito deveria ser outro. Deveria ser atender realmente a população de baixa renda no país, seja de qual cidade brasileira for.